Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, que Deus os abençoe grandemente. Pastor Fernando Abade, fazendo mais um vídeo aqui, desta vez mais informativo. Eu quero falar com vocês acerca da festa celebrada no dia 31 de outubro ao redor do mundo, a conhecida como Halloween, ou Dia das Bruxas. Muita gente me pergunta, pastor, é de Deus? Podemos celebrar? Meu filho pode se caracterizar? Irmãos, o Halloween, ou Dia das Bruxas, ele tem a sua origem, ele é oriundo de uma festa maligna que se celebrava no período dos celtas, chamada de Samhain. Essa festa, irmãos, ela era celebrada pelos povos celtas, eram grupos, tribos que viviam na Europa, né, na Península Ibérica, nas ilhas britânicas, se estendia até a Ásia Menor, entre os anos de 1200 a.C. até o ano 500 depois de Cristo. Mas essas festas seguiam sendo celebradas, né? A festa do Samhain, ela marcava o fim do verão e o início do inverno. Na tradição celta, um momento, irmão, muito especial. Preste muita atenção, porque nessa festa era um momento quando se associava a morte e o mundo dos espíritos. Era um momento oculto, porque os celtas acreditavam que nessa época do ano a linha ou o limite entre o mundo dos vivos e dos mortos estavam tênues ou próximos, fino, muito ligado. Era um momento no qual se permitia que os espíritos dos mortos retornassem à terra. Algo muito perigoso e oculto, né? E nesse período, as pessoas que ali viviam, eles produziam as lâmpadas de Jack, que hoje você nesse período de Halloween deve ter visto já essas abóboras com caras horrorosas. Essas são as lâmpadas de Jack, que eram produzidas pelos celtas, né, para quando esses espíritos dos mortos retornassem àqueles povoados, eles não atacassem a população. Essas lâmpadas eram uma espécie de assombro, né, aos espíritos, para que eles não entrassem naquela cidade. Além disso, havia doces que eram preparados para que esses espíritos ali se alimentassem e não atacassem aquelas cidades. Algo altamente macabro, algo altamente oculto, irmãos. Quando o cristianismo chega nas regiões celtas, a Igreja Católica, então, o que faz? Ela vê que eles praticavam essas festas macabras, então eles resolvem então instituir o Dia de Todos os Santos, também conhecido como Dia de Todos os Mortos, que eram celebrados exatamente no dia 1º de novembro. Agora que vem o nome, a origem do nome Halloween. Na noite anterior ao Dia de Todos os Santos, era conhecida como o dia de All Hallows Eve, ou Véspera de Todos os Santos. Eventualmente, essa frase, All Hallows Eve, se transforma em Halloween, como conhecemos hoje. E essa tradição ela foi exportada por meio dos ingleses, dos irlandeses, aos Estados Unidos e a toda a América e em vários países do Ocidente. E hoje se converteu em uma prática praticamente cultural ao redor do mundo, né? Tornou-se uma festa popular e muita gente a celebra. As crianças se caracterizam com fantasias assombrosas, doces são trocados. A celebração do Halloween, meus irmãos, preste bem atenção, ela deve ser, portanto, reprovada, não praticada por nós cristãos, por se tratar
de uma festa literalmente associada à necromancia, ao ocultismo, à tentativa de invocação aos mortos. Uma crença espírita, uma crença oculta, na qual aqueles que a praticam acreditam que os mortos retornam, para trazer mensagens, algo altamente oculto. Ensina, a pessoa que até mesmo por brincadeira se entrega a estes contatos deve estar consciente, irmão, de que essas manifestações não são provenientes de espíritos de mortos, pois quem morreu não está à disposição de evocações, como assim diz o texto em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai dizer assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E sem percebermos o grau do perigo que é a celebração do Halloween, os nossos filhos têm sido envolvidos, irmãos, por uma enxurrada de informações mentirosas e diabólicas que tem se apresentado apenas como uma brincadeira inocente. Todos os anos, algumas crianças tocam a nossa campainha em busca de doces, e você vê que eles são inocentes, eles não sabem o que estão fazendo, Eles não sabem, mas não é à toa que a palavra de Deus diz que Satanás se apresenta como um anjo de luz, A festa de Halloween, ela se tornou uma festa cultural, para muitos algo completamente inocente, mas Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11, 14 e 15, que Satanás se apresenta como um anjo de luz. E a palavra de Deus vai declarar ainda: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e aos adivinhos, que chileiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. O crente não consulta mortos, o crente consulta a lei e o testemunho, a palavra de Deus. Isaías diz isso no capítulo 8, versículo 19 e 20. Olha o que diz mais a palavra do Senhor: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Falou ou escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 ao 23. Vivemos dias em que há uma forte tendência, preste bem atenção, até mesmo às vezes na igreja, de aceitar os valores e práticas do mundo como algo absolutamente normal, de aceitarmos as coisas que ofendem ao Senhor, as coisas que nos levam a nos tornar rebeldes contra Deus, como algo absolutamente normal. Precisamos entender que há uma intensa guerra espiritual, irmãos, sendo travada, na qual o nosso inimigo tem se utilizado de artifícios extremamente sutis a fim de enganar o povo que se chama pelo nome do Senhor. A palavra de Deus declara que nos últimos tempos
a iniquidade se multiplicaria e que se tornaria mais patente a diferença entre aqueles que caminham com Deus e aqueles que não o fazem. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo nos exorta: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18. A palavra de Deus é taxante, é forte. Precisamos entender que vivemos entre dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Muitos eu sei que têm dificuldade em se posicionar e agem como se tudo estivesse no campo do relativismo, do neutro. Porém, a Bíblia é clara ao nos advertir sobre as coisas que são abomináveis ao Senhor. O próprio Deus exige da sua igreja um posicionamento sério para que o mundo saiba quem nós somos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5, 20. Olha o que o texto vai dizer em Apocalipse: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Que o Senhor nos faça entender que refletir a sua glória nessa terra exige um alto preço. É importante que nos posicionemos juntamente com os nossos filhos, nossas esposas, maridos, nossa família, né? E levemos a entender que não se trata apenas de ir contra alguns valores culturais e contra uma festa simples, mas de assumirmos um posicionamento cristão consciente, de não nos moldarmos e nem nos contaminarmos com as iguarias do Deus deste século. É somente assim que o mundo nos reconhecerá como uma voz profética nesta terra. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:11. Irmãos, esse é um texto novo testamentário. Nós precisamos buscar santidade. Precisamos entender que, como igreja do Senhor, nós somos kadosh nessa terra, santos, separados. Precisamos buscar, irmãos, viver uma vida íntegra e entender que o sacrifício, o auto-sacrifício, é parte da nossa vida cristã. Não estou falando que devemos condenar aqueles que cegamente estão vivendo e praticando o Halloween, ou aqueles que estão vivendo e praticando a bruxaria, porque o dia 31 de outubro é o dia dos bruxos, é o dia das bruxas, é um dos dias mais onde se invocam o diabo de maneira muito explícita, né, em todo o mundo. Então, nós como igreja precisamos entender, como Efésios diz, que a nossa luta não é contra a carne, não contra sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. E o Halloween definitivamente não é uma festa cristã, não é uma festa na qual mereça ser promocionada pela Igreja de Cristo. Que Deus te proteja, que Deus proteja a tua família, aqueles que assim não o vê, aqueles que assim acham que é simplesmente uma bobagem ou que não tem nada a ver. Essas pessoas, no dia no qual você tiver problema espiritual ou alguém que você conheça, elas também não vão poder ajudar, porque elas relativaram as obras das trevas e ignoraram
às obras da luz. Que Deus te abençoe, proteja a tua família, em o nome de Jesus. Graça e paz, e diga não ao Halloween.